Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Antes de iniciar, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Grota do Angico, 28 de julho de 1938. Neste local, o cangaço levou o seu mais duro e letal golpe. Tombava sem oferecer muita resistência Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Graças à eficaz ação da união de 3 forças volantes sob o comando do então tenente João Bezerra, com o apoio total do aspirante Francisco Ferreira de Melo, o Chico Ferreira, e do sargento Aniceto Rodrigues. Beneficiados pelas informações privilegiadas recebidas do coiteiro de Curisco, Joca Bernardes. Com a morte de Lampião, maior expoente do cangaço, seus cabras ficaram órfãos, sem rumo, vários passaram a se entregar, e em um contexto repleto de medo e traições entre eles próprios, apenas 2 bandos ainda ofereciam resistência e buscavam permanecer na ativa: o de Ângelo Roque, o Labareda e o de Curisco, o Diabo Loiro. Bem, hoje vamos falar sobre os chefes de subgrupos de Lampião que sobreviveram ao cangaço, mas para isso iremos fazer algumas explicações. É importante entender que as divisões de grupos feitas por Lampião ocorreram na segunda fase do cangaço, ou seja, pouco tempo depois dele ter atravessado o Rio São Francisco em direção a terras baianas. Antes disso, na primeira fase, já existiam cangaceiros que foram líderes de grupo. É o caso de Sabino das Abóboras, que teve seus próprios cabras; Bom de Veras, o líder dos irmãos Marcelinos, que tinham seus homens, é um outro bom exemplo, assim como Jararaca e os próprios irmãos Antônio e Livino Ferreira, que por vezes tiveram o comando sobre suas mãos. Feito essas ressalvas, temos de entender que na segunda fase do cangaço lampiônico, Lampião precisava mudar seus modos operacionais, e a divisão de bandos foi importante tanto para ajudar nas fugas como para confundir as ações da polícia. Nesse contexto surgiram os chefes de subgrupos, e aqui por vezes temos dificuldades em entender quem foram. Primeiro existiram os chefes de bandos primários, nomes como de Ângelo Roque, Azulão, Antônio de Ingrácia, Curisco, Gato, Mariano, Português e Virgínio Fortunato são bons exemplos. Também existiram os chefes de bandos secundários, que herdaram os bandos por algum motivo. Vamos dar um exemplo? O caso do clã dos Ingrácias. Após o suposto assassinato praticado por Cirilo contra seu irmão Antônio de Ingrácia, ele passa a ser o líder do bando. Tempos depois, ele se desentende com seu sobrinho Zé Sereno, e ali acontece um racha no grupo. Pouquíssimo tempo depois, Cirilo é morto. Daí, possivelmente, Zé Baiano passa a ser o líder. Mas esse também acaba morto, agora já no ano de 1936, um ano após a morte do famoso tio Cirilo de Ingrácia. Nessa situação, a liderança agora é total de Zé Sereno. Daí eu o classifico como um chefe de bando secundário. Outro exemplo é o de Moreno, que se tornou chefe de bando após a morte de seu líder, Virgínio Fortunato, o Moderno. Ele que foi morto em 1936, Moreno, daí por diante, passa a ser um líder, sendo assim secundário. Existem casos de cangaceiros que tiveram alguns pequenos bandos sob sua batuta durante algum pequeno período ou em ações esporádicas. Mané Moreno, por exemplo, era do bando de Zé Sereno, mas quando foi morto em 1937 pela volante de Odilon Flor, estava sob comando de Gorgulho, Cravo Roxo, além de sua companheira Áurea. Arvoredo, por vezes, esteve à frente de alguns poucos homens, entre eles Calais, porém, pouco tempo durou, e eram ações mais entre a dupla. Encontrou seu fim em 1934. Notem que ambos, tanto Arvoredo como Calais, estiveram no bando de Azulão, morto em 1933 na Lagoa do Lino. Em 1935, um bando, naquele momento esporádico, tinha como líder um cangaceiro de vulgo Suspeita.
Acabaram por serem emboscados e mortos na fazenda Aroeirinha, em Mata Grande, Alagoas. Morreram, além de suspeita, o cangaceiro Fortaleza, Limoeiro e Medalha. Jurema também tinha situação parecida, quando morto em 1937, estava à frente de Juremeira e Nevoeiro, tendo liderado também Beija-Flor. Os 3 primeiros foram mortos. Os grandes chefes de subgrupos de Lampião foram morrendo pouco a pouco. O ano de 1936, por exemplo, foi duríssimo para Lampião. 4 tombaram: Gato, Mariano, Virgínio Fortunato e Zé Baiano, assim enfraquecendo por demais as forças do rei do cangaço. Em 1938, na Grota do Angico, junto com o chefe Mó, também morreu Luiz Pedro, o braço direito de Lampião, que apesar de se dizer cabra de Lampião, tinha seus próprios homens sob seu comando, mesmo dentro do grupo de Lampião. Balão, Criança e Juriti, por exemplo, chegaram a liderar algumas ações, mas após a morte de Lampião, os únicos chefes de subgrupos ainda vivos eram Ângelo Roque, Curisco, Moreno e Português. Você deve estar se perguntando, e Pancada e Moita Brava? Bem, ambos não foram chefes efetivos de subgrupo. Moita Brava, em alguns momentos, esteve à frente de alguns homens, mesmo caso de Serra Branca, morto em 1938. Já Pancada, que era cabra de Curisco, liderou o grupo que se entregou em Alagoas. Ele, por talvez ser o mais afamado entre aqueles cangaceiros, se colocou como líder, mas ele não era chefe de subgrupo. Em 1939, dentro da cadeia, era morto um dos últimos chefes de subgrupos de Lampião. Português foi assassinado por um filho menor de idade de uma de suas vítimas. Restavam então Ângelo Roque, Curisco, Moreno e Zé Sereno. Zé Sereno fez acordo e se entregou em Jeremoabo, ainda em 1938, passando até a colaborar com a polícia para pegar seus ex-companheiros de armas. Moreno desertou, saindo em fuga alucinante com sua companheira Durvalina em direção às terras do sudeste brasileiro. Permaneciam ativos e resistentes Ângelo Roque e Curisco. Porém, o Diabo Loiro, já dado à bebida e com os braços praticamente inutilizados desde 1939, tentou fugir com Dadá e um casal de cangaceiros. E estavam à paisana, seguiam seu destino, tentando sair da região com sua riqueza de anos de crimes acumulados. Não deu certo. Em maio de 1940, foi morto pela volante de Zé Rufino. Sendo assim, o último bando ativo que se entregou foi o de Ângelo Roque, o Labareda, em março de 1940, na cidade de Paripiranga, Bahia. Então, para resumir, entre todos os chefes de subgrupos, apenas Ângelo Roque, Moreno e Zé Sereno sobreviveram ao cangaço, sendo que apenas Ângelo Roque era um chefe de bando primário. Bem, pessoal, eu encerro por aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e das explicações. Tentei ser o mais didático possível para oferecer a vocês entendimento nesse quesito. Se gostaram, clique aí no like, nos ajude, hype o vídeo, compartilhe e comente, é muito importante. Vamos fazer esse vídeo ter um longo alcance, eu preciso da ajuda de vocês. No mais, eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima!